personagens. Um oferecimento Auto Panambi. Conheça o Virtus, desenhado para ser seu. Venha fazer um best drive na Auto Panambi. Ele já deu várias voltas ao mundo, adquirindo uma larga experiência e um grande conhecimento, especialmente de gente e de culturas. Ele é formado em Direito, técnico agrícola, economista e também produtor rural e suinocultor. Silvio Ozzi é o nosso personagem de hoje. Silvio, essas tuas viagens todas, essa dedicação em conhecer o mundo, o que mudou em ti como pessoa, como visão de mundo, estas experiências todas? Veríssimo, a minha grande experiência internacional quando jovem, quando tinha 21 anos, eu saí do interior de Carazinho e fui à Alemanha, num curso. Eu tinha acabado de me formar técnico agrícola e fui fazer um estágio, uma bolsa de estudo à Alemanha, numa época, num momento que ir à Alemanha era mais ou menos como ir à Lua hoje. Uma carta demorava 15 dias para ir e 15 dias para voltar. Telefone, nem pensar, não havia comunicação. Então, e nós saímos para ficar 1 ano e 4 meses, sem falar uma língua, uma palavra em outra língua, além do português, e nos aventuramos nisso. Eu sempre digo e conto que isso foi uma experiência marcante e que foi, assim, talvez decisiva na minha própria formação, na minha próprio segmento da vida, por conhecer um mundo que para nós era completamente estranho, não passava de uma página no livro de história. Eu fui vivenciar por 16 meses, em 1973, este primeiro mundo, no caso, na Alemanha. E neste período eu tive a oportunidade de conhecer diversos outros países da Europa, que são próximos. A Alemanha está no centro da Europa, e nós tivemos a oportunidade de conhecer outros países. E isso me despertou também, junto a um conhecimento que eu tive, que eu fui para estudar, o gosto pelas viagens. Voltando, fomos trabalhar, né, evidentemente, fizemos 2 faculdades depois da volta, trabalhando durante o dia e estudando à noite. E 25 anos depois, em 1998, eu tomei uma grande decisão também. Eu sempre fui mais ou menos programado na vida, sempre me organizei para isso. Os filhos já estavam um pouco maiores, então convidei a minha esposa para nós sairmos viajar pelo mundo. Claro que durante esse período que trabalhava, eu sempre tirei férias e sempre viajei nas férias. Eu aproveitei esse período com os filhos pequenos para conhecer o Brasil e aqui Uruguai, Argentina, fui até o Chile de carro já naquela época. Então já nunca deixei de viajar. Claro que não com o arrojo que tive a partir de 1998, que eu me propus a fazer 2 viagens internacionais por ano. E conseguiste cumprir essa meta? Cumpri todas, no mínimo fiz 2 viagens, nos últimos anos eu faço 3, até 4 já, e este ano estarei fazendo 5 viagens. Já fiz 2 e tenho mais... Passa mais tempo fora do Brasil do que no Brasil. Eu calculei mais ou menos o período que eu vou ficar em torno de 120 dias no exterior durante o ano de 2018. Tudo a lazer? Somente a lazer. Conhecimento? Lazer, eu fiz uma viagem, uma ocasião eu fui convidado para ir à Alemanha, uns 15 anos atrás, pelo Ministério da Agricultura alemão, e me pagaram um tour de uma semana por ministérios, bancos, agrícolas, sindicatos e entidades da Alemanha, por conta da Alemanha. Mas foi a única viagem assim, que eu fui convidado e um programa organizado lá fora
gratuito no caso, paguei passagem, eu fiquei mais tempo lá, tudo por minha conta, mas uma semana eu tive. Mas Senão, as outras viagens todas são eu que programei, tudo eu que determinei, que escolhi os roteiros. Comecei fazendo os roteiros mais tradicionais, mais conhecidos, em que a língua não seria tão grande problema. Na época eu falava muito pouco inglês, não falo muito até hoje, mas hoje eu me defendo perfeitamente em inglês. E falava o alemão, evidentemente, já por ter vivido o período na Alemanha. O espanhol, pela vivência, pelas andanças, acabei por osmose aprendendo também espanhol. Se virar. E isso hoje, e eu, na verdade, esclarecendo mais um pouco, eu comecei a fazer, de uma altura em diante, viagens mais diferenciadas para locais assim que muito pouca gente brasileiro vai. Muitas viagens, aí eu fiquei 15, 20 dias mais no exterior, não encontrei sequer um brasileiro, não tive oportunidade de falar português com ninguém, porque são roteiros, eram Que lugar, roteiros... por exemplo? Ásia Central, Quirguistão, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, oeste da China, das províncias bem dos desertos de Gobi, de Talamacã. Aí não tem brasileiro nesses lugares? Definitivamente não se encontra um brasileiro. Agora mesmo, que eu cheguei a 14 dias da China, também praticamente não encontramos brasileiros lá, porque nós fizemos um roteiro que normalmente brasileiro, não conheço ninguém que tenha feito esse roteiro, que é um roteiro pelo centro da China, passando pela hidroelétrica de Três Gargantas, que é a maior hidroelétrica do mundo, e na costa do Tibete, costa de Myanmar, costa do Laos, nos contrafortes do Himalaia. Assim, fomos a 3.600 metros de altitude no Himalaia, visitando assim lugares, cidades pequenas, assim de 300, 500 mil habitantes. Na China são pouca gente. É pouca gente, pouco mais que uma vila, né? 500, 600 mil habitantes, encravadas no meio das montanhas, assim, que jamais a gente imagina aqui que possa existir gente, e nessa quantidade, morando naqueles locais. Quantos países tu já passaste? Olha, eu não sou um colecionador, mas passa de 100 países. Passa bem hoje de 100 países. Eu tenho que fazer uma hora dessas, um levantamento certinho. Falta pouco, então, para andar em quase todos os países. Olha, os países mais importantes do mundo, praticamente, eu já andei, né? E, claro, eu tenho, como eu referenciei antes, eu tenho feito, ultimamente, viagens por lugares exóticos. Sri Lanka, por exemplo. É um lugar, assim, que raramente alguém vai para lá. Estive em Sri Lanka em fevereiro desse ano. E, assim, uma série de outros países que dificilmente vai brasileiro. Estou indo agora, dia 10 do mês que vem, para a África do Sul e Namíbia. Vou fazer uma viagem de trem, saindo de Pretória, na África do Sul, por 13 dias, passando pelo deserto da Namíbia, ficando 2 dias num lodge no deserto, lá no meio do deserto, o trem para, e fica 2 dias ali, e nós vamos para o interior do deserto da Namíbia. Vamos ficar 2 dias hospedados no interior do deserto. E vamos até a capital Vitek, e de lá retornamos. Então, uma viagem de 3 dias. Então, são lugares assim muito exóticos, completamente diferentes, que o turista normal não vai, né? Então, já vai... Isso são fases do processo. Então, objetivamente, sobre a tua pergunta, isso vai marcando a vida da gente e vai formando, nós vamos formando conceitos e tendo discernimentos e parâmetros para avaliação e observação de certas coisas. E aí nós podemos comparar o que nós vemos e ouvimos através da mídia sul-americana, brasileira, ou mesmo europeia, através de uma CNN, esses canais internacionais, CBS, CBN, canais internacionais, e nós ficamos cotizando as realidades que aquilo que se mostra não é aquilo que é. Exatamente.
A mídia internacional, e não é privilégio nosso aqui. Quando nós andamos nesses outros países, a gente tem oportunidade também de conversar com as pessoas de lá e ouvirem os conceitos que eles têm dos latinos, dos ocidentais. Então, também se vê que existem grandes distorções, o que a mídia coloca lá e aqui. Existe um canal de televisão que acho que é sediado no Peru, no Equador, que transmite em espanhol para o mundo oriental. Na China se ouve, na Coreia, nos países orientais, Tailândia, este canal em espanhol. Eu não sei exatamente, eu acho que é de Lima que é feita a transmissão. Que é impressionante a gente ouvir o que dizem para lá e o que a mídia diz para cá. Então, existem, assim, diferenças enormes. Sobre a China, por exemplo, que nós tivemos agora, nós temos um conceito, assim, completamente errôneo, mas, assim, completamente distorcido. A China não é o que nos dizem sobre a China? Absolutamente nada do que ouvimos aqui é a realidade da China. Nós estávamos, nessa viagem que eu cheguei agora, num grupo de 24 pessoas. Claro, quem faz este tipo de viagem é um turista já mais refinado, um discernimento, não existe ninguém que tenha menos de 50 países rodados. Sim. São pessoas que esgotaram já, como eu, o mundo ocidental, os países típicos mais de roteiros turísticos. Então, procuram coisas mais exóticas, mais além daquela imaginação que a gente tem do dia a dia. E assim, era um consenso entre esse grupo do deslumbramento com o que é a China em relação àquilo que sempre nos foi dito. Aquelas histórias tristes que comiam criancinha. Sim, mas a China hoje mudou, né? Mas não se muda. Tem um modelo de vida capitalista, claro, com o marketing comunista. O país, o governo é um governo comunista. E isso nós questionávamos muito lá. Como que um país, e isso eu estive na China pela 4ª vez, outras vezes eu sempre questionei isso, como que um país comunista consegue ter uma economia tão rica, tão equilibrada, tão organizado, porque é tudo organizado, e crescendo nos níveis que está crescendo. Porque lá não existe em lugar nenhum, eu nunca vi em lugar nenhum do mundo, a olhos vistos, o crescimento de um país. É estradas, é ferrovias, é construção civil, é indústria, é educação, é escolas. Tudo está sendo construído, está sendo reformado, está conservado. É impressionante o grau inimaginável para nós aqui. E especialmente numa coisa, não é uma construção atabalhoada, desorganizada, suja. Não, é tudo feito bonitinho, com tapumes, com qualidade, uma preocupação ambiental assim, completamente fora daquilo que nós sempre vimos aqui. Evidentemente que nós temos que nos colocar num contexto que quando se lá está. A poluição lá é terrível, principalmente a poluição do ar. Mas um país com 1.400.000.000 de habitantes, industrializado, altamente industrializado. A China hoje é um país industrializado. Tem que absorver esse 1.400.000.000, tem que ter trabalho para toda essa gente. Ainda 55% da população chinesa está na agricultura, está no campo. Mas esses 45% que representam 600 milhões de habitantes vivem da atividade urbana. E lá, Veríssimo, não se vê pobres na rua, pedintes. Nós andamos 28 dias, não existe, mas nem pensar em indigência. Mas nem pensar, nem sorrateira.
Não existe indigência, todo mundo trabalha. Nem escondido. Nem escondido. Nem escondido do turista, digamos Pois assim. é, Né? não tem como, é difícil de esconder. Sim. Os roteiros somos nós que fizemos, nós saímos livres. Não existe essa preocupação lá, nunca, não. Aliás, outra coisa que chamou a atenção, praticamente não existem policiais, existem muitas câmeras. Câmeras essa. Bom, isso na Europa, isso um o grande, mundo hoje um Big Brother é um Big chinês. Brother, é um Big Brother chinês, como é hoje no mundo inteiro a questão das câmeras. Vai em Londres, por exemplo, cada esquina tem 3, 4 câmeras para todos os lados, né? Então, lá também, nas estradas, polícia rodoviária praticamente não existe, o respeito ao trânsito é maravilhoso. Mas aí é a cultura? É na cultura, Tá aí o na segredo? educação. A educação. Educação. Por que o sucesso, então, onde está o sucesso da China? No modelo de administração comunista, de governo comunista, ou no modelo da economia capitalista? Bom, isso é uma coisa que não é simples de responder e de entender. A China e aquelas culturas orientais, a maioria, Japão também, Coreia, são países, primeiro, budistas, confucionistas, taoístas. Então, a religião, pela sua própria forma de visão da religião, não acredito na ressurreição, sim, acredito na reencarnação. E se nós formos estudar, e eu sou curioso e li bastante sobre isso já, a reencarnação, na reencarnação não existe o perdão. Você vai pagar pelos teus atos. Se tu fez um ato falho, tu vai pagar na próxima encarnação. Na próxima encarnação vai vir a conta por conta desse, mais ou menos assim, sim, grosseiramente, é assim que funciona. Na ressurreição, não. Os cristãos, os muçulmanos e judeus, os abrâmicos, que se chama, das religiões abrâmicas, não. Você faz durante a semana inteira os seus pecados, no fim de semana tu vai na igreja, confessa seus pecados a Deus e recebe a comunhão e, teoricamente, está... Mas essa é uma distorção da compreensão, né? Mas isto é teológica, digamos assim. É verdade, eu concordo, já discuti isso com teólogos, realmente, mas é a realidade. É uma adaptação dos interesses. Exatamente. Esse modelo de visão. É. Mas aí no mundo oriental existe mais a teocracia, né? Mais o modelo teocrático. Pelo budismo e pelas variações do budismo? As religiões, os estados não são teocráticos. A religião não é do estado. A religião é sempre separada do estado desses países. Mas ela vem... Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Como no cristianismo também, nem sempre foi assim. O estado se confundiu com a igreja. Lá também. Sim, o estado budista foi um estado, sim, muito mais forte no seu auge do que qualquer estado cristão no mundo ocidental. Então isso empregou. E eles têm o confucionismo, por exemplo, para eles Confúcio estaria assim, vamos dizer, não na realidade, mas na concepção humana, acima de uma divindade, porque ele moldou pensamentos doutrinários e filosóficos de paciência, de gratidão, de bondade, de fidelidade. Então, foram princípios que foram batidos na mente das pessoas e entrou no DNA. E isso ajuda muito na concepção do Estado. Eu sempre digo, o hinduísmo também é assim, né? Na Índia. Tem uma relação direta, uma influência direta no modelo. Direto nos modelos de convivência dos governos e do povo. Bom, falando sobre o governo, até 1949, assim, era dinastia. Era um governo dinástico, era a dinastia Qing, tinha 500 anos de dinastia que vinha seguindo lá. Era como era até o início da Revolução Russa, em 1900 e poucos lá, como é até 1789 da Revolução Francesa. Eram os momentos das dinastias monárquicas. Só que essas dinastias lá eram bem vinculadas às igrejas. Em 49,
começou a Revolução Chinesa, a Chiang Kai-shek de um lado e Mao Tse-tung do outro lado. Mao Tse-tung comunista, apoiado pelos russos, em plena Guerra Fria, né? E Chiang Kai-shek apoiado pelos americanos. Venceu a Revolução de Mao Tse-tung e se implantou o comunismo. Chiang Kai-shek se exilou na ilha de Taiwan e mantém até hoje a China nacionalista em Taiwan, que não é reconhecido pela maioria dos países, muito menos pela China, que hoje diz cada vez mais, eu ouço lá, que vai se anexar. E já são está, donos e acabou. Que vai se anexar à China, e ainda mais com a abertura econômica da China. Hoje, Taiwan foi um dos tigres asiáticos. Hoje é mais pobre do que a China. Então, e assim também como Hong Kong. Hong Kong hoje foi um tigre asiático, colônia inglesa. Macau também foram mais ricos, a aparência, assim, pelo menos, é de que foram mais ricos há 30, 40 anos atrás do que o são hoje. Hoje a China, porque a China, e o processo, bom, a Mao Tse-tung morreu, a esposa dele assumiu por um período e daí entrou Xiaoping, foi o primeiro presidente que foi, assim, o cara que começou a abertura. Como é que começou a abertura do político para o econômico na China? Era comunista, a linha de Mao Tse-tung, linha russa, e ao lado de Macau e Hong Kong, que são na Bahia ali, uma de um lado da Bahia e outra do outro, existe a cidade de Gansu, que se chama Cantão em português, que foi a primeira cidade que a China fez a experiência capitalista. A China não fez como na Rússia. E os russos reclamam muito disso, as pessoas da Rússia reclamam muito disso. Gorbachev foi que fez a abertura russa. E eles dizem que o grande erro deles foi ter feito de um dia para o outro. Dormiram comunistas e acordaram capitalistas. A China fez um processo. A China fez exatamente um processo, começando pela costa. Primeiro foi Chengdu, depois foi Xangai, as grandes cidades ali da costa, e foi desenvolvendo um processo de capitalismo na sociedade econômica, dos meios econômicos da China. E aí foi expandido para o interior da China. E existem regiões ainda que são bem mais comunistas, na essência, do que Shenzhou, Xangai, Beijing, e aquelas cidades que foram logo no processo, começaram o processo. E aí deslanchou. Na verdade, aquilo que a gente ouvia sempre, que aquilo lá era uma miséria, nunca foi. Era pobre, como era a Rússia, como era a França no período pré-final das monarquias. Existia pobreza, se morria de fome, como nos países europeus, nesta fase da história da humanidade, em que os governos eram monárquicos, uma elite governava, levava tudo para si e excluía o povo ao servilismo. A China vai dominar o mundo? Vai. Eu tenho certeza disso. Por tudo isso que tu Por tudo isso que eu tenho visto, capacidade. Eles vão dominar. Eles vão. Eu penso que essas coisas são muito, esses processos econômicos são muito dinâmicos. São fases da história da humanidade que vai passando. Nós já fomos socialistas aqui no tempo das missões. Isso era um governo puramente comunista, apoiado pela igreja. Socialista na essência. Dos índios produziam comum, tudo. Isso era um sistema socialista. Aí entrou um capitalismo, e hoje estamos numa coisa que não é nem capitalista, temos um Estado comendo o nosso dinheiro. E falido, mas arrecadando, ganhando quase 40% do nosso trabalho, e que muito pouco oferece. Em algum momento isso vai explodir. E se diz capitalista. Está na hora de começarmos, então, a aprender a língua da China. Eu dizia para os companheiros de viagem lá, 2 coisas eu me rendi na China, que não desisti de aprender.
o mandarim, a língua chinesa, não aprendi uma palavra em chinês em 30 dias lá. E o segundo é comer com palito. Eu também não consigo. Mas vamos ter que providenciar isso, então, pelo que tu está Mas dizendo, em breve. eles estão estudando bastante inglês lá. Uma dessas, se nós estudarmos inglês aqui, já estamos a meio caminho do sucesso. Até porque eles estão tomando conta, vão tomar conta das ferrovias, das hidrovias, da aviação brasileira. É inacreditável o know-how que eles têm. Aqueles trem pendurado que a gente vê nos videozinhos que recebe, não, tá normal. Tá lá, visto, passa na frente da gente, assim, lá, a todo instante, lá, os trens pendurados no monotrilho, né? Tudo elétrico, tudo elétrico. Tá certo. Silvio Ozzi, obrigado pela gentileza. Nós que agradecemos a oportunidade. E boas viagens para ti. Muito obrigado. Dia 10 estamos embarcando novamente para África do Sul e Namíbia. Tá bem. Silvio Ozzi, cidadão do mundo, foi nosso personagem de hoje. Até a próxima.